Beraldo, primeira reunião de Gabriel Galípolo como presidente do Banco Central, Comitê de Política Monetária, decidiu elevar a taxa básica de juros, a Selic, a 13,25% ao ano. O ciclo de alta da taxa básica de juros já havia sido iniciado em agosto de 2024. Em seu último comunicado, o órgão apontou que haveria pelo menos mais duas altas de 1 ponto percentual, como a que aconteceu hoje, que pode elevar o índice para 14,25% no próximo encontro. Entre os motivos para a alta estão as incertezas em torno da economia global, inflação acima do teto da meta e também os vários ruídos que o pacote fiscal do governo ainda provocam. Chamar os nossos comentaristas. Beraldo, desculpa te interromper, mas agora a notícia em destaque: Copom elevando a taxa básica de juros 13,25% ao ano. Novidade para praticamente ninguém, né? Pois é, era esperado esse aumento, um aumento muito significativo. Num país sério, você fazer um movimento de 1% na taxa de juros seria, teria um impacto muito profundo, mas estamos no Brasil e quando a gente trata de Brasil, a gente sabe que o mercado financeiro trabalha numa ineficiência muito grande, quer dizer, numa insensibilidade muito grande em relação a essas mudanças de taxa de juros para a pessoa física, porque os spreads bancários são muito grandes e algumas pessoas jurídicas também. Você tem um impacto direto nas contas públicas. Isso é na veia, porque o governo ultra endividado, incapaz de melhorar a qualidade da sua receita, ou seja, fomentar a atividade econômica para aumentar a arrecadação de impostos a partir da maior base da arrecadação, ele simplesmente vai ali cada vez mais desafiado a fechar as suas contas, coisa que ele não vai conseguir fazer. Esse aumento de taxa de juros demonstra uma completa incompetência do governo em criar um ambiente favorável ao crescimento econômico, ao desenvolvimento da economia brasileira. E a gente vê que hoje o Banco Central, com o comando de um indicado presidente, o Banco Central, que era o grande vilão desde o dia 1 do governo atual, era o grande vilão, hoje, sob o comando de alguém indicado por esse mesmo governo, segue numa trajetória que não está desafiando a realidade. Esse é o principal ponto, é a boa notícia que vem desse aumento de taxa de juros. O Banco Central parece consolidar a sua posição de que tomará decisões técnicas. Que continue assim. Alta da taxa de juros, um remédio tradicionalmente usado, né, Dávila, para segurar a elevação de preços, evitar a alta da inflação. É um remédio amargo, mas necessário nesse momento, Dávila? Muito necessário, Caniato. Aliás, a meta do Banco Central é enquadrar a inflação na meta. A meta é de 3,5%. E hoje foi para 4,5% e a projeção é de 5%. Então, se essa é a sua meta, o mecanismo existente para conter a inflação é o aumento da taxa de juros. Mas, como bem disse o Beraldo, isso vai ter um enorme impacto nas contas públicas, porque as obrigações financeiras vão continuar absorvendo metade do orçamento da nação. E isso é um indicador de irresponsabilidade do gasto público. É um governo que gasta mal, é um governo que não tem critério como gastar o dinheiro público, faz com que a dívida pública suba cada vez mais, e quanto mais sobe a dívida, tem que subir a taxa de juros, inclusive para o governo financiar a sua dívida. Porque se não subir a taxa de juros, o mercado não vai comprar título do governo. E se não rola a dívida tem prazo de validade, vai vencer. E no dia que vencer, o governo vai ter que fazer o quê? Vai queimar suas reservas para honrar seus compromissos, o que seria um total absurdo. Então, o Banco Central tomou uma decisão técnica e é uma decisão muito bem-vinda, porque, como bem disse o Beraldo, foi uma indicação política do governo petista e havia uma suspeita de que esse governo ia ter uma atitude, vamos dizer assim, mais política, no sentido da taxa de juros e olhar um pouco mais para as condições políticas e não só para o lado técnico. E essa decisão mostra o comprometimento do Banco Central com a sua independência. E exercer a independência é enquadrar a inflação na meta. Medida que mexe naturalmente com o setor produtivo, mas também que acaba
também verificando uma questão que envolve os investidores, né? Isso favorece os investimentos em títulos pós-fixados, Tesouro Selic, os CDBs que são atrelados aos CDIs, enfim, também acaba estimulando muito os investidores. Você, Mota, que a gente precisa considerar, Copom elevando a taxa Selic 13,25% ao ano, naturalmente o objetivo é segurar a alta de preços, Mota. A pergunta a ser respondida é: qual será a narrativa do governo? Muita gente dizia que o Banco Central ia subir a taxa de juros, mas eu mesmo tinha dúvidas, porque isso coloca o governo numa posição ruim, porque o PT acredita que é preciso baixar os juros de qualquer jeito. É por isso que o PT atacava tanto o antigo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Mas eu acho que não vai ser difícil arranjar uma nova narrativa. Por exemplo, uma narrativa que diga que os juros aumentaram sim, mas agora são os juros do amor.